irmãos e minhas irmãs, a mais um episódio do nosso Time Podcast. Esse daqui é o nosso episódio de número 6 dos estudos bíblicos e hoje a gente vai falar sobre o livro de Esther. Bom, essa história é muito interessante, inclusive, acho uma história muito bonita. Essas novelas que são mais curtas dentro do Velho Testamento são mais agradáveis, são umas historinhas mais gostosas de serem lidas, porque elas são mais lúdicas, elas são menos históricas no sentido de registro. Ela é mais a essência da própria história em si. Então acaba que ela fica mais agradável a leitura. É um livro curto, inclusive, bem curtinho, li ele rapidinho, diferente, por exemplo, de Gênesis, que é um livro grande pra caramba. Êxodo é bem grandão também. Esse daqui é pequenininho, Judite também é pequeno, mas esse daqui ainda consegue ser menor do que a Judite. Bom, vamos à nossa história então, sem muito mais delongas. A história consiste em girar em torno de alguns personagens específicos. Então eu vou nomear eles aqui. E aí a gente já começa a trazer a nossa história e os simbolismos que eu quero pontuar para vocês. Então a gente tem o rei Assuero, que é o rei de um longo império que, segundo descreve aqui, vai desde a Índia até a Etiópia. A gente tem a Esther, que é filha adotiva de Mardoqueu, que é o nosso judeu, e a Esther também, no caso, ela é uma judia. E temos o nosso vilão, que é Amã, o general, ou segundo em comando do rei. A história é o seguinte: Mardoqueu recebe um sonho, e o sonho dele é o seguinte, abre aspas, gritos e tumulto, trovões e terremotos, agitação sobre toda a terra. Então, 2 enormes dragões avançam, prontos para a luta, lançando grande rugido. Ao ouvirem isso, todas as nações se preparam para a guerra, a fim de combater o povo dos justos. É um dia de trevas e escuridão. Sobre a terra se vêem tribulação e aflição, maldade e pavor. Todo o povo justo fica transtornado, temendo por causa de seus males, e prepara-se para ser destruído e invoca a Deus. E do clamor do povo brota, como de pequena fonte, um grande rio, com muita água. A lua e o sol se levantam, os humildes são elevados e devoram os poderosos. E quando Mardoqueu acordou e se deu conta do sonho e do que Deus tinha decidido fazer, guardou isso no coração e ficou até a noite tratando de lhe decifrar de alguma forma o sentido. Então, fecha aspas. Então, senhoras e senhores, já pontuando aqui o sonho do nosso Mardoqueu, eu gostaria de mostrar alguns simbolismos que são constantes dentro da Bíblia. Por exemplo, quando fala sobre dragões, a gente está falando sobre líderes políticos, ok? Sol é energia masculina, lua é energia feminina. E quando a gente fala sobre água, a gente está falando sobre o movimento, sobre o fluir, ou dentro da filosofia a gente chama de devir, né? Um filósofo que fala bastante sobre essa questão é o Heráclito. Caso os senhores aí tenham interesse em ler depois, ele é um excelente filósofo, diga-se de passagem. A maior parte do tempo, filosofia é um blá 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 de eu crio a pergunta para poder criar a resposta, mas tem um ou outro filósofo que ainda salva, e o Heráclito com certeza é um deles. Voltando à nossa história bíblica, então a gente tem aqui como a Bíblia tem essas contradições,
ao mesmo tempo que ela conta um pedaço de um jeito, ela vai contar o mesmo pedaço de outro jeito, e ao mesmo tempo, tipo assim, vem um pedaço e de repente vem o mesmo pedaço de outro jeito. É zoado mesmo, não dá pra entender não. Vou contar a história de forma linear, e aí se vocês tiverem interesse de ler e colocar de um outro jeito, do outro jeito no caso, né, porque são duas formas que é colocado, vocês ficam à vontade. O nosso querido Mardoqueu, ele escuta dois eunucos tramando pelo fim da vida do nosso rei Assuero. Ao ouvir isso, ele vai até o rei e comunica a traição, que é investigada e se desdobra na revelação de que realmente estava acontecendo. Os dois traidores são mortos e então eles registram o Mardoqueu como um benfeitor, um associado, né? Alguém que ajudou, que foi relevante para a manutenção do poder do rei. E, claro, os reis eles dão muito valor nessa manutenção da dominação política. Como ele garantiu isso, ele evitou uma traição de dentro para fora, o Mardoqueu ficou registrado nos documentos do reino como um benfeitor. E o rei ficou muito grato por isso. Só que por acaso, o rei não deu tempo de fazer devidos agradecimentos por esse ato. Talvez por aquela questão de rotina, de um dia a dia corrido. Imagina, se é um rei, você tem que lidar com um monte de coisa. E aí aconteceu uma festa, agora entre aquelas famosas partes bestas da Bíblia. Aconteceu uma festa, e aí ele queria impressionar, mostrando a rainha para os convidados. A rainha se recusa a obedecer o rei, e aí ele simplesmente decide que aquela não vai ser mais a rainha, e ele decide arrumar uma rainha nova. Dá-se a entender que a rainha é morta, diga-se de passagem, porque desobedeceu o rei. O famoso machismo nosso de cada dia. Dado isso, então, ele decide colocar todas as mulheres disponíveis do reino, as virgens, né, porque tem que ser virgem. E, de novo, aqui eu gostaria de pontuar porque que antigamente era tão importante para a mulher ser virgem antes da consumação do casamento. Principalmente por causa de doença. Por que virgem é tão valorizado, né? Por exemplo, lá a gente tem o famoso da religião islâmica, o paraíso com 72 virgens. Por que esse exagero todo de virgem? Porque antigamente, quando você se deitava com uma mulher virgem, não tinha perigo de você estar pegando algum tipo de doença sexualmente transmissível. Isso é um detalhe bobo, mas que as pessoas esquecem disso, né? Então, dado aos tempos antigos, e a nossa história é uma novela que remonta aí talvez centenas, talvez milhares de anos antes de Cristo. Acho que é 2 séculos antes de Cristo, diga-se de passagem, que se passa essa novela aqui. A gente então tem ainda essa importância, né? Dessa questão da virgindade. Então ele reúne todas as mulheres virgens do reino, e aí Esther, que é a filha adotiva de Mardoqueu, porque na verdade ela é sobrinha dele, só que não tem ela, os pais dela não são mais vivos, então ele tomou ela como filha. E aí ela também fica junto dessas mulheres que foram pré-selecionadas para o rei conhecer. E aí o rei passava um tempo com cada uma delas para decidir. Quando ele passa um tempo com a Esther, ele decide que é ela que ele quer. Ela é a 10ª, inclusive. E tem simbolismos nesses números, ok, senhores? Então ela é a 10ª a passar o tempo com o rei, e aí ela é escolhida para ser a rainha. Então ele se casa com a Esther. Bom, e aí tem um segundo em comando, que é o Amã. Amã, que é o nosso vilão da história, ele é reconhecido pelo rei como o vice-rei praticamente. Só que o nosso Mardoqueu não se prostra diante de Amã, ou seja, ele não se dobra diante dele. E Amã,
fica muito irritado com isso, porque ele queria que todos respeitassem ele como se ele fosse o próprio rei ou um próprio Deus. Então ele decide ir atrás dos judeus para se vingar do Mardoqueu, que é um judeu. Então ele vai até o rei e convence o rei de exterminar todos os judeus do reino. E o rei baixa um decreto dando uma data limite, onde todos os judeus seriam assassinados e caçados com permissão do próprio rei. O Mardoqueu, sabendo disso, vai até a Esther e fala para ela que a gente tá numa situação ruim, nós os judeus, né? E a Esther diz, e o que a gente pode fazer sobre isso? Ele diz, bom, você é a rainha, fala com o rei. Eu vou ficar aqui me humilhando diante de Deus. Porque os judeus, eles tinham costume de, quando eles estavam numa situação que eles precisavam da ajuda de Deus, eles se humilhavam, eles vestiam sacos e jogavam cinzas sobre as suas cabeças. Então ele começa a fazer isso e a Esther também começa a fazer isso. Até que o rei observa o Mardoqueu e fala assim, quem que é esse cara mesmo? Aí os conselheiros dele lembram ele que o Mardoqueu fez, né, e salvou a vida do rei. Ele fala, não. Aí ele chama o Amã e fala assim, se você fosse ser honrado pelo rei, como você gostaria que fosse? Aí o Amã descreve, eu pegaria o melhor cavalo, e eu usaria uma coroa de ouro, e eu passearia entre o reino, onde alguém atrás de mim ficaria gritando palavras de clamor, de adoração, e jogando flores, e descreveu toda uma cerimônia. Porque no fundo o Oman achou que o rei estava falando isso para fazer para ele, né? Pro Oman. Aí ele vira e fala assim, então faz exatamente tudo que você falou pro Mardoqueu. E aí o Amã, sente que logo ele cairia por terra, né? Que logo ele estaria ameaçado pelo Mardoqueu, visto que o rei estava mandando fazer uma das maiores honrarias possíveis para o inimigo dele. Então o que ele decide fazer? Ele decide construir uma forca para matar o Mardoqueu o mais rápido possível, antes que o jogo virasse contra ele. E aí ele manda construir essa forca. Daí a rainha Esther pede para fazer um jantar, só ela, o rei e o Amã. Então o Amã fica todo cheio de si, ele vira e fala para todo mundo que eu fui convidado para comer, só eu, o rei e a rainha. Olha como eu sou importante, olha como eu sou, né, o brabo aqui do reino. E quando eles chegam no jantar, a Esther diz que o Amã é o inimigo e que ele estava tentando matar o povo dela, e ele pede para o rei para que isso pare. Nessa hora o Amã percebe que ele tá... ele já era, ele perdeu, né? Porque o Mardoqueu foi louvado pelo rei. E a rainha é a filha do Mardoqueu, porque ela se revela como filha adotiva para o rei. Aí o rei simplesmente volta atrás no decreto. E o Amã é enforcado na forca que ele tinha feito para o Mardoqueu, né? Olha que irônico, ele fez uma forca para enforcar e acabou sendo enforcado na própria forca. Que me lembra muito a ironia do Guilherme Guilhotina, que foi o criador da guilhotina durante a Revolução Francesa. Ele morreu na guilhotina. O cara que inventou a guilhotina morreu guilhotinado. Então a gente tem aí uma mensagem muito interessante de tomar cuidado com o que a gente faz e o que a gente deseja para os próximos, né? Que às vezes isso pode voltar contra a gente. E aí o rei vai e baixa um novo decreto protegendo os judeus de todo o reino dele e colocando Mardoqueu como segundo em comando dele. Muito parecido com o que rola com José lá em Gênesis, que também ganha a confiança do rei e acaba se tornando um segundo em comando, né?
Eu acho interessante a gente colocar dentro de um contexto também político atual que os judeus eles mesmos nunca tiveram um território próprio deles, eles sempre estavam é, vagueando, acho que é essa a palavra mesmo, entre vários reinos, até recentemente, final da Segunda Guerra Mundial, quando em 1947, junto com a criação da ONU, a gente tem a criação do Estado de Israel, que é uma nação soberana judaica, né? E a gente tem aí a questão dos conflitos entre os judeus e os islãs, né? Naquela região ali da Palestina, da faixa de Gaza e de Israel, né, ali no Oriente Médio. Acaba que tudo isso ainda é um reflexo desse momento, a gente tem um espelho, né? A gente continua vendo o passado através de um espelho. E a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz, agora já trazendo para um simbolismo mais pessoal, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pensa, o que a gente deseja, né? E o que a gente quer que aconteça com as outras pessoas, porque isso às vezes pode voltar pra gente. Lendo aqui a parte final do Madorqueu para vocês, para a gente finalizar, vamos lá. E Madorqueu disse, abre aspas, todas estas coisas são obras de Deus. Lembro-me do sonho que tive sobre tudo isso, e nada foi omitido. A pequena fonte que se tornou rio, a luz, o sol e a água abundante. O rio é Esther. O rei se casou com ela e a transformou em rainha. Os dois dragões somos eu e Amã. As nações são aquelas que se juntaram para destruir o nome dos judeus. Meu povo é Israel, aqueles que clamaram a Deus e foram salvos. O Senhor salvou seu povo. O Senhor nos libertou de todos esses males. Deus realizou sinais e prodígios como nunca havia ocorrido entre as nações. Por isso, ele estabeleceu duas sortes, uma para o povo de Deus e outra para todas as nações. Essas duas sortes se realizaram na hora, no tempo e no dia do julgamento diante de Deus e em todas as nações. Deus se lembrou do seu povo e fez justiça para a sua herança. E esses dias do mês de Adar, o 14º e o 15º, serão dias para todas as gerações se reunirem, se alegrarem e se contentarem diante de Deus em seu povo Israel para ser. Fecha aspas. Bom, claro que quando o rei baixou o decreto, o Velho Testamento tem que ter sangue pra caramba, né? Então, quando o rei vai lá e baixa o decreto de proteção aos judeus, ele diz que todos aqueles que atentarem contra os judeus poderão ser executados. Então, as forças do rei acabam ajudando os judeus e muitos dos povos que queriam realmente eliminar os judeus por motivos de política, de ódio mesmo, igual os filhos do Amã decidem tentar se vingarem dos judeus, né? E acabam atacando os judeus mesmo assim. Só que os judeus já estavam protegidos e prontos, armados, e aí tem um derramamento de sangue cabuloso. E é quando os inimigos dos judeus morrem, perdem a guerra, né? Como toda novela, a gente tem os nossos heróis sendo os judeus. Claro, a gente está falando aqui do Velho Testamento, que é o povo que precede a existência de Cristo, né? E muitos desses livros montam a própria Torá, que é o livro sagrado dos judeus, beleza? E a gente acaba que a gente tá ligado, né, nessa cultura que a gente chama de judaica cristã. Até porque a gente, né, eu digo nós cristãos, somos herança do povo judeu. Muito bem, senhoras e senhores, eu agradeço imensamente a audiência de vocês, mais esse episódio dos Estudos Bíblicos do Dharma Podcast. Fico feliz que você esteja acompanhando os nossos episódios e escutando a gente até aqui, tá bom? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio. Valeu, galera. Fui!